Meus irmãos, bom dia. Tá certo? Público seleto aqui, né? Tá certo. É... Ah, não, toda só os leitores. Tranquilo, vamos lá. Eu queria agradecer a Deus primeiro pela oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto, certo? Um assunto que, assim, não foi a área que eu decidi trabalhar na minha vida, não, mas realmente gosto muito e resolvi, inclusive, fazer a pós por causa disso. Vamos começar fazendo uma oração. Pai nosso bendito Pai que estás no céu, Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, com meus irmãos, compartilhar um pouco dos objetivos, ó Pai, dos quereres, das ordenanças que tu tem passado para nós, ó Pai. Que seja um assunto tranquilo, agradável, que seja um assunto que as pessoas gostem de escutar, Senhor meu Deus. Que seja útil na vida deles e também na vida contigo, Senhor meu Deus. Que seja um momento onde as pessoas possam estar mais próximas de ti, vendo outros ângulos. É isso que nós te pedimos, ó Pai, esteja sempre conosco. Amém. Amém? Então tá certo, vamos começar. Deixa eu só colocar aqui. Então o tema que nós vamos falar hoje é literatura aos pés de Cristo. Não literatura exatamente de forma geral, mas como a literatura é vista pela vida cristã. Vamos passar. Eita, travou. Pronto. Vamos passar por esses temas hoje, certo? Tentei pontuar, assim, o mais sucinto possível. Se fosse para falar de tudo, seria muito mais longo, mas a gente não tem esse tempo. Então, tá certo. Eita, pronto. Vamos lá. Para começar, vamos definir o que é literatura. Aí a gente começa naquela parte chata da aula que o professor pergunta e alguém vai responder o que é que ele acha que é. O que é, Carolzinha? O que é literatura? Hum. É. Dio, que é o artista. É, tranquilo. Muitas definições foram dadas ao longo da história, principalmente dependendo daquilo que o interlocutor queria defender. Então, muitas vezes estava moldado um pouco pelas suas ideologias, mas um conceito mais geral e aceito por todos é que literatura é a arte da linguagem. Seja ela a linguagem escrita, seja a linguagem falada, porque a literatura existia mesmo antes de nós podermos escrever. Então, nós vamos começar passando um pouco sobre a história da literatura. Na antiguidade, nós temos Platão. Não sei se vocês já leram alguma coisa de Platão, certo? Eu acho que minha irmã já deve ter lido, né? Alguma coisa? Platão, O Banquete, A República. Não. Pronto. A República. Muito bom. Então, para Platão, o que era a arte? Certo? O que era a literatura? Para Platão, na sua filosofia, existia o mundo das ideias. O mundo das ideias era o mundo das coisas perfeitas. Então, Deus é responsável pela criação das ideias. Então, o nosso mundo é apenas imagem do mundo perfeito, é o mundo das ideias. Então, tudo que nós vivemos hoje é apenas sombra daquilo que é real. Então, por exemplo, inclusive no livro Platão explica, quando você pensa numa cadeira ou numa mesa, certo? Ela é uma ideia. Essa sua ideia ela é perfeita, porque foi a ideia de cadeira e mesa criada por Deus. Quando o escultor ou a pessoa que trabalha na madeira, ele faz uma cadeira, essa cadeira, ela não é a cadeira ideal, ela não é a cadeira verdadeira, ela é apenas imagem da primeira cadeira, que é a cadeira da ideia. Qual é o problema do artista, seja ele pintor ou escritor, para Platão? O artista que é pintor ou escritor, ele transmite a mensagem de uma coisa que já existe no mundo real. Então, simplesmente, ele copia aquilo que já é uma cópia da verdade. Então, ele está, segundo Platão, em 3 graus, distante da bondade, da verdade e do rei. Então, Platão tecia, assim, duras críticas a escritores do seu tempo, como Hesíodo e... Eita, pai, não é Heródoto, não. Eita. Heródoto é da história. Deixa eu só pegar. Homero. Por que ele tecia essas duras críticas a Homero e a Hesíodo? Porque nos seus textos eles mostravam os deuses praticando atos vis. E para Platão, os deuses são perfeitos. Então os deuses não podem cometer vilania. Se há algum mal no mundo, não é um mal causado pelos deuses. É simplesmente um mal decorrente do próprio homem. E quando isso chegava ao público, para Platão,
Isso tornava fácil você degenerar a geração presente, tanto os jovens quanto os ingênuos. Então, vou achar um pouquinho aqui. Então, Platão defendia que a literatura, a escrita, a poesia, como ele chamava, se precisava ser usada, tinha que ter como função simples o louvor aos deuses, aos homens bons e servir à república. E aí essa citação que eu tirei aqui exemplifica bem o que é que Platão achava sobre a literatura ou a arte imitativa, a cópia da cópia. Lê aí, por favor, Carolzinha. Platão, A República, no livro 10. Muito bom esse livro, viu? Se ninguém leu, leia. É muito, assim, é excelente. Já passando para a Idade Média, nós temos como foco hoje Santo Agostinho. Assim, não sei se todo mundo sabe, mas é conhecimento geral. Santo Agostinho, no começo de sua vida, viveu uma vida de devassidão. Ele era perdido, entregue a todo tipo de prazeres, tá certo? Mas uma coisa que ele gostava muito e verdadeiramente se entregava era a leitura dos clássicos gregos. Ele, em vários momentos, ele chegou a dizer que se afastar da leitura dos gregos era para ele um sofrimento real. Inclusive falou que os poetas gregos, com suas poesias e com suas narrativas, eram, como é que se fala, conseguiam tocar-lhe o coração, tá certo? Para exemplificar isso, vem isso aqui. Se me proibiam a leitura destes episódios, afligia-me por não ler aquilo que me impressionava até a dor. Após isso, Santo Agostinho encontrou a Cristo, lendo, se eu não me engano, a carta de Paulo aos Efésios. Então, após ele se converter, ele mudou completamente sua visão sobre literatura. Ele passou, então, a questionar e fazer críticas, assim, importantes. Tanto a literatura romana decadente, que era o local que ele estava inserido no momento, quanto a muitos textos clássicos dos gregos. Ele inclusive falava que esses textos, eles não tinham uma utilidade real pelo fato de que você lê a história, é uma história fictícia, aquele personagem realmente não chegou a sentir ou passar por aquilo, mas a pessoa que está assistindo aquela peça ou lendo, ela sofre junto com o personagem verdadeiramente, tá certo? E ainda assim, ela consegue não perceber a miséria em que ela está inserida. Ela vê no personagem, certo? O sofrimento, a dor, a angústia, a situação completamente perdida que ele está entregue, mas a pessoa não consegue se ver como perdido porque está distante do Senhor. Aí nas suas confissões, ele fala exatamente isso. Nada mais digno de compaixão do que o infeliz que derrama lágrimas pela morte de Dido, originada pelo amor de Enéas, sem se compadecer de si mesmo, nem chorar pela própria morte, por falta de amor para convosco, ó meu Deus. Essa mudança de Santo Agostinho não necessariamente fez ele romper com os clássicos gregos, mas ele passou a dizer que toda literatura, toda escrita, tinha que ter por objetivo modificar o homem, trazer ele mais para perto de Cristo e tornar seu coração mais inclinado a Cristo. Se você tem alguma obra ou alguma história para ser contada ou passada, essa obra deve trazer o homem a mudar o seu jeito de agir, a ter um coração mais caridoso, a ter uma mudança real em sua vida. E aí temos o seguinte texto. Que compaixão é essa em assuntos fictícios e cênicos, se não nos induz o espectador a prestar auxílio, mas somente o convida à angústia e a comprazer o dramaturgo, na proporção da dor que experimenta. Então, todo esse tipo de arte é uma arte fútil, é uma arte de satisfação momentânea. Quanto mais sofrimento a história gera, mais sofrimento a pessoa sente. Melhor a história, melhor o dramaturgo. Mas, na realidade, isso não tem serventia nenhuma para a vida com Deus. E após falar isso, Santo Agostinho, tendo essa mudança de caráter,
ele passou a utilizar, citar e ainda consumir alguns autores gregos que, para ele, ainda demonstravam esse lado positivo. Mas não só isso, o fato dele ter entrado na vida religiosa não fez com que ele abandonasse o uso da poesia, da arte ou coisa do gênero. Então vamos lá. Nesse texto, certo? Nessa pequena frase, Santo Agostinho cita o poeta quando ele fala da morte de seu amigo Alípio. Opa, cadê aqui? Deixa eu ver. Que bem se exprimiu o poeta quando chamou ao seu amigo, metade da minha alma. Alípio, inclusive, uma pessoa que aparece citada nas Confissões de Santo Agostinho, quando ele relata os casos. E para mostrar que Santo Agostinho não abandonou a poesia, temos esse também. Alguém conhece? Quer cantar, Dil, essa? Certeza? Então leia para mim. Apesar de abandonar parcialmente o contato com as obras gregas e pagãs em geral, Santo Agostinho não definiu muito bem o que é uma literatura boa ou má, né? Ele apenas falou que em alguns momentos existia valor nessas obras. Fora disso, ele se dedicou majoritariamente à vida cristã e aos escritos cristãos, certo? Então agora nós vamos passar para outro período. Esse será bem mais breve. No Renascentismo. O que foi que acontece no Renascentismo? O Renascentismo é aquele período onde nós estamos saindo da Idade Média. Os temas ainda são, de algum modo, religiosos. Mas o homem passa a ser o centro das atenções aqui. O homem que, a princípio, tinha passado a maior parte do seu tempo na Idade Média afastado do foco da história, agora ele começa a ter um pouco mais de, como é que eu posso dizer, MC, main character, o principal, o cara, o protagonista. Então, nesse movimento de renascentismo, nós tivemos um retorno aos clássicos. Então, Platão, como filósofo grego, as obras de Homero, de Hesíodo, a história de escrita por Heródoto, tudo isso retomou importância. Vou citar apenas aqui no Renascentismo Decameron, escrito por Boccaccio. É uma obra que reúne 100 contos, e os contos variam do erótico ao trágico, mostrando já que existe realmente esse distanciamento da igreja. Depois do renascentismo, aí chegamos na modernidade. A modernidade em si, ela não é necessariamente ruim, não. Nós tivemos muitos autores bons na modernidade. Mas o que é que acontece? O foco do livro e da escrita passa a ser os aspectos psicológicos do homem, seus desejos, o que é que leva ele a fazer o que ele faz. Então nós temos também uma ideia geral de que não há motivo para a existência do homem. O homem é perdido de vazio, o homem é vazio, perdido de significado, a existência em si não tem um propósito específico. Aí eu cito Sartre, um francês, que ele escreveu alguns livros e dentre eles escreveu A Náusea. E A Náusea é um livro sobre um escritor que vai numa cidade pequena de interior e começa a escrever um livro sobre um conde, se eu não me engano. E passando a observar a vida e o dia a dia das pessoas, ele nota, por exemplo, o dono de uma cafeteria. Ele nota que o dono da cafeteria vive simplesmente em função dos seus clientes. Assim que seus clientes saem, ele vai dormir, até que chegue novamente os seus clientes. E a vida dele se resume a isso. Essa é a causa e o motivo do propósito dele. Para Sartre, quando o homem entende que verdadeiramente a vida é sem propósito, não há nada fixo, não há nada rígido, não há nada bem definido, o homem se torna verdadeiramente livre para definir o seu propósito, a critério de si mesmo. Assim, mas a gente não vai entrar muito nisso, não. Como eu não gosto muito dele, a gente só cita. Mas aí eu vou citar um que eu gosto agora. Oi? Não, não. Perfeito. Essas coisas todas perdidas, eles são um casal juntamente perdido. Mas assim, contrário
a crença da época de que não há propósito, não há sentido na vida. A gente tem também Dostoiévski, que ele escreve, assim, Dostoiévski escreveu muitos livros, todos os livros de Dostoiévski são bons. Dostoiévski não tem livro ruim, tá certo? Meu preferido são os Irmãos Karamazov, não tem ponto correr. Inclusive eu trouxe hoje, é um livrinho de 1.300 páginas, tá certo? De leve. E assim, Dostoiévski, no livro dele, ele coloca personagens que representam exatamente essa falta de crença que existe motivo, que existe Deus, que existe uma força superior, uma moral bem definida. Ele desenha bem esses personagens e ele coloca na boca desses personagens coisas que, de certa forma, exemplificam o que a crença geral da modernidade representa, mas ela também, quando você observa, você vê que essa argumentação dele, ela faz com que o homem ele tenha que se render ou a Deus ou se entregar ao desespero, porque não há outra alternativa. E Dostoiévski, ele era ortodoxo grego, ele acredita que o homem ele é capaz de bondade quando está em Cristo, certo? E que a medida de todas as coisas é Cristo. A frase seguinte vem de Ivan Karamazov, no livro Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase exemplifica bem a crença da época, porque se não há motivo, não há propósito, e não há nada bem definido, provavelmente também não há Deus. E se não há Deus, verdadeiramente, tudo é permitido. Porque não há uma moral bem estabelecida, e qualquer tipo de ação pode ser justificada. Então, roubar não é necessariamente errado, matar não é necessariamente errado, certo? Porque não existe moral bem definida, não existe uma regra clara. E a ideia de Ivan é exatamente essa. Segue-se no livro. E aí essa parte, assim, quem puder ler Os Irmãos Karamazov, eu recomendo que leia. É muito bom. Tem uma parte que Ivan, ele cria como é que eu posso dizer? Uma fábula. Ele narra uma história. Nessa história nós temos o Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor, ele é um padre, o Papa. Ele é uma figura importante na Igreja Ortodoxa grega. E aí, o que é que acontece no momento que ele começa a narrar essa história? Jesus Cristo volta à Terra uma segunda vez. E ele começa a fazer milagres. Então, os cegos voltam a enxergar, os mortos começam a ressuscitar, e várias referências bíblicas no meio disso. E a população entra em êxtase. E aclama Jesus, e louva Jesus, e assim, era tudo que eles queriam. Era Jesus na Terra novamente. Quando eles chegam na praça principal diante da igreja, o grande inquisidor recolhe Jesus e prende ele numa masmorra. Qual a justificativa dele para fazer isso? Ele acredita que as leis que Jesus tem para trazer para o homem são muito duras. E como elas são muito duras, é difícil pedir que o homem comum abra mão do pão terreno em nome do pão do céu. E que aquilo que Jesus Cristo tem para falar é melhor que seja calado. Então ele prende Jesus e segue o seguinte diálogo. Lê aí, Dil, bem alto. Eles são fracos e crianças por permitirmos que pequem. Diremos que todo pecado será redimido se for cometido por nossa permissão. Permitiremos que pequem porque os amamos. Deseja que ele diga algo, mesmo que seja claro, terrível. Mas de repente ele aproxima-se da palavra e pousa nos seus lábios exames, decretos, é toda a sua resposta. O velho estremece, abrindo a vista, para que não volte mais. Não volte, nunca mais, nunca mais. Ele é o som das moedas da cidade. Prisioneiro também. Essa parte nós vemos também o fato de que, para Ivan, que está narrando essa história, não só, como é que eu posso dizer, é difícil demais para os homens abrirem mão do pão terreno, que no caso seriam os prazeres, mas o desejo latente do homem de estar entregue completamente à sua devassidão e depravação. E por isso o grande inquisidor deseja tirar Jesus de cena. Ok, para o pós-modernismo. O que é que nós temos no pós-modernismo? Você tá rindo, né, Carol? Vamos lá. O pós-modernismo ele muda um pouco a estética, tá certo? As crenças também. Então, por exemplo, no modernismo nós temos uma característica que é a fragmentação.
Antigamente, nós tínhamos textos que eram de forma corrida, o mesmo narrador contando a história. E agora nós temos, por exemplo, diversos narradores contando a história de seus próprios pontos de vista. O tempo não é mais respeitado, tanto faz nós estarmos no presente, no passado ou no futuro. E essa transição não atrapalha o fluxo da história. Não é uma coisa necessariamente ruim, certo? Mas é uma das características da mudança do pós-modernismo. A exemplo, eu trouxe o livro de George R.R. Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos. É um livro que cada capítulo é narrado por um personagem diferente. Não só os personagens bons, mas os personagens maus também têm os seus próprios capítulos. A parte disso, nós temos sempre uma relativização da verdade, o uso de ideologias, um relativismo moral, certo? Alguns dizem, inclusive, que a função da literatura é dar voz aos marginalizados, ou então combater a opressão. E a literatura como arte, a nosso ver, não é necessariamente isso, tá certo? Apesar dela poder fazer isso. Mas qual é a visão do cristão sobre o assunto? Para o cristão, o homem é fruto da criação de Deus. Deus criou não só o planeta e as coisas que nele existem, mas deu ao homem a autoridade para cuidar e desenvolver aquilo que foi criado. Fazendo parte disso a cultura, e dentro da cultura a arte. Então a arte, dentro de todas as suas culturas, expressam as ideias, as crenças daquela cultura em específico. Mas qual é o valor da arte? Para Schaeffer, uma obra de arte tem valor em si mesmo. Todo mundo conhece Schaeffer, né? Não? Certo, depois a gente conversa. Uma obra de arte tem valor em si mesma. Para alguns, este princípio pode parecer óbvio demais para ser mencionado, mas para muitos cristãos é algo impensável. Assim, se ignorarmos este ponto, perderemos a essência da arte. A arte não é algo que simplesmente analisamos ou avaliamos por seu conteúdo intelectual. É algo para ser apreciado. Ok, a arte ela é sempre criativa, porque Deus é o Criador Supremo. Ele não só se alegra no processo criador, mas ele se alegra em gerar beleza. Prova disso é quando nós observamos diversas vezes na Escritura coisas como a tenda que foi erigida no deserto por Moisés. Muitas das obras que foram criadas na tenda não tinham necessariamente um propósito pragmático. Algumas obras não tinham nem propósito físico, era puramente estético. Então, o nosso Deus é um Deus que se agrada da beleza pela beleza. Exatamente. E o que é que acontece? Ao invés de dar apenas função mecânica para as coisas, tá certo? Deus se agrada de trazer a beleza ao mundo. E isso não é uma coisa exatamente, como é que eu posso dizer? Não é uma coisa necessária, mas é uma coisa que aprove a Deus fazer. Na escritura, assim, a despeito disso, ela carrega, assim, pra gente talvez fique difícil porque nós pegamos uma tradução da Bíblia e a tradução geralmente já é voltada para a nossa língua e para o nosso entendimento. Mas a Bíblia foi escrita ao longo de séculos e por muitos autores. E cada um desses autores, na sua escrita original, carregava seu próprio estilo. E da sua época ele mostrava como é que as crenças e as ideias. E assim, foi da vontade de Deus fazer isso. Então na Bíblia nós temos poesias, cânticos, nós temos parábolas, nós temos cartas que é um gênero literário. E todos esses textos bíblicos, eles têm uma estética diferente. E tem uma poética própria. Vou mostrar isso já para vocês. Inclusive, quem tiver com a Bíblia pode pegar, que eu vou pedir para abrir o texto. Então, toda essa variação estética de beleza da Bíblia, ela não é importante para a mensagem. Nenhuma dessas variações, nenhum desse tipo de, como é que eu posso dizer, dessa beleza que Deus transmitiu, se fez necessária. Nenhuma delas, Deus poderia simplesmente transmitir sua mensagem de forma pragmática. É um conjunto de regras, é um livro, é uma história narrada, nada mais. Mas até nas histórias Deus coloca poesia e ele queria que tivesse beleza. Então vamos lá. Eu vou citar dois tipos, tá certo? De estética, tá certo? De métodos usados na Bíblia para a gente entender que mesmo quando o objetivo é outro, Deus não se negou a permitir que as pessoas escrevessem com beleza. Carolzinha, abre para mim, por favor, Isaías 45:7.
Minha irmã. Não, Dio, abre o Salmo 114, que tu tá com a Bíblia fácil. Quando achar, diga, Carol. Isaías 45, 7. Achou? Leia pra mim em voz alta. Ok. Você quer me dizer o que é que você entendeu do texto? De forma simples. Porque seria as trevas, né? Então, seria as trevas, então as trevas contra a luz. Então, tanto bom. No final, Deus é responsável por tudo. Não é isso? Ele é o Todo-Poderoso, aquele que cuida, ele que comanda tudo. Tá certo. E você pode me dizer alguma coisa que você notou no texto? De estilo, estético. Porque Isaías é um livro, é poético, né? Certo. Mas tu nota alguma coisa em específico? Eu vou mostrar, não se aperreie, tá certo? O que foi que ele usou para deixar esse texto mais poético? Não fica claro, não, na primeira, né? A princípio. Dio, calma. Dio, Salmo 114, leia para mim, por favor. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó veio de um povo de estranho, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram contra ardentes e as colinas como cordeiros do rebanho. Ele aconteceu para que você fugisse assim. E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E você, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, Alteca, na presença do Senhor e na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em dimensão de água e o rochedo em manancial. O teu texto é um pouquinho maior, mas tu quer me dizer alguma coisa? Não, assim, não significa. De tudo. O significado veja, vamos lá. Os salmos, eles são poéticos em geral, então eu não quero muito significado, não. Certo? Assim, isso aqui como se fosse chega até a primitiva, né? Como se estivesse fazendo uma analogia com o ao povo conquistando a cidade, derrubando muralhas, como se fosse uma maneira mais poética De fazer uma narrativa. de fazer. Assim, De citar a narrativa que aconteceu, histórica, não é isso? ele mesmo personifica os elementos, né? Mas assim, É, não, beleza, mas assim, tu nota alguma coisa, por exemplo, quando ele fala do mar e do Jordão, em específico, não. eu não do que se personificasse, né? Como se ele o mar estivesse vindo, o Jordão, ele estivesse como se fosse assumindo, tendo ações humanas, autorizasse ele de alguma maneira para poder colocar ele Sim, debaixo do poder. sim. Isso que você falou é o que todo mundo nota, certo? Mas tem uma coisinha que a gente chama de paralelismos, que tem muito na Bíblia, certo? Não só nos Salmos, mas assim, solto na Bíblia, e inclusive em textos narrativos nós temos esses paralelismos. Aí vai ficar mais claro agora que eu já deixei tudo marcado. Então vamos lá, Carolzinha. Esse paralelismo aqui é um paralelismo, tá certo? Na verdade, tem dois paralelismos aqui. Tem um paralelismo de sinônimo, tá certo? E um paralelismo de antítese. Então, muitos textos na Bíblia, inclusive nas cartas de Paulo, a primeira parte, tá certo? E a segunda a segunda é só repetição da primeira, de outra forma. Isso é um tipo de texto que os hebreus escreviam muito. Então, vamos lá. Quando ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, formo e crio, certo? São paralelos de sinônimo, certo? E luz e trevas são paralelos de antítese, certo? Exatamente. Então, promova a paz e cria os conflitos. Promover e criar, nesse caso, são sinônimos, e a paz e os conflitos são exatamente antônimos, certo? Ele precisava ter escrito dessa forma para ter passado essa mensagem? Não. Mas ele desejou porque isso fazia parte do estilo poético da época. Para Dio agora, que está um pouquinho maior, esse daqui tem vários, tá certo? Então vamos lá.
Israel é paralelo de casa de Jacó. E o Egito, de povo de língua estranha. Judá e Israel, paralelos de novo. Santuário e domínio também. Então, o mar e o Jordão, nas duas estrofes não, perdão, nos dois versículos, está do mesmo jeito. O mar e o Jordão, paralelos, e fugiu e voltou para trás. Também paralelos de sinônimo, certo? O que a gente vai ter aqui de versículo que vai ter simplesmente paralelo de sinônimo é na presença do Senhor e na presença de Deus de Jacó. Mudou apenas Senhor e Deus de Jacó. Então, quando você começa a ler a Bíblia assim, prestando atenção nisso, você vai ver que tem alguns textos que às vezes não tão claros, mas quando você olha a segunda frase, ela explica a primeira, o sentido do texto fica mais claro. E é só poesia. Então vamos lá, os salmos. Os salmos geralmente são salmos, a maioria, de cânticos. Só que quando a gente traduziu para o inglês, para o português, a gente perdeu completamente a musicalidade do salmo. Eu não sei se alguém aqui conhece o Saltério de Genebra. Não? Pronto, o Saltério de Genebra foi a tentativa de trazer aos salmos a musicalidade do texto original. Alguém abre para mim Salmo 1, por favor. Lê para mim, Dil. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se deve no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Show de bola, tá certo. Esse é o salmo que nós temos traduzido, certo? Não tem rimas, não tem muitas coisas. Esse é o salmo do Saltério de Genebra. Lê aí, Dil. Não se detém no andar de pecadores, e nem se associa aos escarnecedores. Mas seu prazer na lei de Deus está, e dia e noite deve meditar. Então, não perdeu o sentido do texto, mas tentou se restaurar a musicalidade original. Outra coisa engraçada, que aí vocês vão notar, Salmo 119. Talvez não tenha em todas as Bíblias de vocês. Mas a cada conjunto de frases, você vai ter uma pequena parada, depois que você tem um texto corrido. Começa com Aleph, depois Bet, e por assim vai. E assim vai no alfabeto hebraico. Isso é o que a gente chama de acróstico. Cada letra daquela, tanto Aleph quanto Bet, no começo do texto novo, tá certo? É a letra que começa a primeira palavra da próxima estrofe. E assim, puramente artístico. Porque qualquer outra palavra poderia ter sido usada. Então, ok. Deixa eu só ver aqui. Então, o que é que a gente notou? Que o nosso Deus é um Deus de arte. É um Deus de beleza. E ele vê propósito na beleza e utilidade. Tá? E qual é a visão do crente? Como é que o crente tem se comportado com isso? Ele tem se afastado da cultura, tem se aproximado, ele tem participado, ele tem abandonado completamente essa missão, tem relegado a outros que não têm Cristo como objetivo. Aí eu vou trazer aqui alguns dados sobre leitura. No Brasil, tá certo? Até que no mundo tá bom não, mas o Brasil tá um pouquinho mais chocante. Então vamos lá. Segundo a pesquisa Relatos da Leitura do Brasil de 2019, a média de livros lidos por ano é 2,5. Tá certo? É uma média ínfima, é pífio, é paupérrimo, é triste. E a Bíblia é apontada como o livro mais lido. Também é o livro mais marcante. A Bíblia, tá certo? Nós não temos lido outras coisas, temos lido a Bíblia. Quando foram questionados sobre o último autor lido, 35% falou a Bíblia. Aí falam Paulo, Moisés, o autor do livro. Mas assim, é a Bíblia que eles estão lendo. Logo em seguida vem livros religiosos. E aí eu somei os livros protestantes e católicos para dar 28%, pensando na leitura da cristandade de forma geral. Então nós totalizamos 63% de todos os últimos autores lidos. São literalmente ou a Bíblia ou alguma coisa ligada à religião. Nós somos os maiores leitores que tem. Tudo que se lê da Bíblia ou se lê da religião. É uma leitura voltada à religião. Seja, assim, tem outros dados de outras religiões. Se a gente adicionar as outras religiões aí, vai para 80 e poucos por cento. Então, o que é lido fora do contexto religioso é muito pouco.
Então, assim, nós somos os maiores leitores, mas também nós não lemos nada que não seja relacionado com a igreja. Nós temos abandonado, assim, completamente uma leitura diversa da leitura religiosa. O mais chocante é agora. Segundo a pesquisa da Aba Press, todo mundo conhece a Aba Press, né? Ou já ouviu falar? 50,68% dos pastores de diversas denominações nunca leram a Bíblia toda. Tá certo? E a desculpa, que ele fala justificativa, mas é desculpa, né? Falta de tempo. Então veja, se a pessoa é pastor e ele tem falta de tempo para a Bíblia, eu acho que ele não está fazendo nada direito. Porque teoricamente era o que ele deveria estar envolvido. Mas tranquilo. Então nós observamos majoritariamente um afastamento da cultura, em geral, por parte dos crentes. Nós temos nos voltado completamente para uma literatura cristã, uma literatura religiosa e relegamos para os pagãos, os descrentes, ou como vocês queiram chamar, a criação de leituras que moldam a cultura. Leituras outras, que vão ser lidas por crentes também. Então nós temos abandonado a nossa missão. E Francis Schaeffer, novamente, no livro dele, A Arte e a Bíblia, ele cita isso. Quase tudo que temos produzido não passa de arte romântica de escola dominical. Parece que não compreendemos que as artes também precisam estar debaixo do senhorio de Cristo. Então, qual é a importância da literatura e onde estamos hoje? A literatura ela transmite as ideias, os credos, os quereres, os gostos da geração atual ou serve para transformá-lo. A literatura ela é capaz de moldar uma geração tanto para o bem quanto para o mal. Ela é uma pregadora silenciosa que vagarosa e inexoravelmente realiza o seu trabalho. Seja um trabalho mundano, seja um trabalho voltado a Cristo. E hoje, o que é que nós temos notado na nossa literatura não religiosa? O que é que tem se visto no mundo? É uma literatura de satisfação. São amores fugazes, amores que são trocados o tempo todo. É a entrega aos nossos quereres, aos nossos desejos. É a pregação de valores contrários ao Senhor. Quantos livros nós não vemos que ensinam as nossas crianças a serem rebeldes contra os pais, certo? A serem egoístas e a não estarem dispostos a nem ouvir o próximo. Hoje os nossos personagens, eles estão sempre envoltos por uma névoa. Eles estão sempre turvados. Nossos heróis não são tão bons, nem os nossos vilões tão vis. Qualquer tipo de atitude pode ser justificada. Ok, mas como deve o cristão escrever? Distante de nos voltarmos para uma vida completamente sacra, religiosa, como o Santo Agostinho, e exatamente fugir do contrário do Platão, que é desprezar a literatura ou a arte, simplesmente pelo fato dela ser a imitação, ou então a cópia da cópia, como ele dizia, cabe ao crente imprimir na sua leitura e, perdão, no seu escrito a sua cosmovisão. Não se trata de fazer panfletagem religiosa, mas é uma verdade que, dita de uma forma diferente, às vezes torna claro aquilo que não estava dito anteriormente, de outra forma. Platão, por acaso, no seu livro A República, ele também cita um provérbio de sua época que, por incrível que pareça, apesar das ideias dele serem contrárias, ela ilustra bem essa capacidade de mostrar o que não está sendo visto. Então, o que é que ele diz? Muitas vezes, os que têm a vista fraca apercebem os objetos antes daqueles que a têm penetrante. Então, ora, uma história infantil, uma fábula, um texto que para muitos seria tido como bobagem, às vezes é capaz de transmitir verdades muito mais do que uma dissertação de 100 páginas, tá certo? Aquilo que por vezes é desprezado é exatamente o que nos abre os olhos. Nós temos um caso bíblico de um rei, que no caso foi o rei Davi, que após ouvir do profeta Natan, uma história que nunca ocorreu, é uma história completamente inventada, é só um paralelo.
ele acabou por condenar-se a si mesmo no pecado que estava escondido, esquecido, abandonado, que foi o caso de Batseba. Quem não lembra. Depois vocês leem, tá certo? Para não ficar muito longo. Sobre o nosso dever de escrever uma literatura verdadeiramente redimida, nós tivemos duas frases muito boas, tanto de Lewis quanto de Schaeffer. E aí eu coloco as duas para vocês aqui agora. O que queremos não é mais pequenos livros sobre cristianismo, mas pequenos livros escritos por cristãos sobre outros assuntos, com o cristianismo latente neles. E Schaeffer ainda fala: o cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser, em si, uma doxologia. É evidente, no entanto, que a igreja tem faltado com seu compromisso não pelo simples fato de que ela não tem tido escritores, certo? Mas também porque os nossos leitores não têm não têm o hábito de ler, não têm praticado a leitura. Eles também têm abandonado a leitura. E mesmo que nada novo fosse escrito, nós não temos lido nem aquilo que foi escrito de forma pregressa, que são livros muito bons, certo? No Brasil, principalmente, nós temos abandonado não só a leitura de forma específica, mas a leitura de forma geral. Nós não temos lido nada. E se uma nação não tem leitores, ela logo não terá escritores. Nenhum. Então, seja essa a missão da igreja. Não só o escrever de forma intencional, mas tornar a leitura um hábito para a glória de Deus. E eu termino exatamente com Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Vamos orar, né? Para terminar. Depois tu finaliza aí, vice Júlio. Pai, obrigado por esse momento, ó Pai, onde diante da tua igreja nós pudemos compartilhar um pouco da tua palavra, dos teus intentos, dos teus quereres, ó Pai, conhecer um pouco mais da tua natureza, um pouco mais de como tu resolveste usar a Bíblia, a arte e a poesia, ó Pai, para expressar os teus quereres, não só de forma rígida, mas também poética, ó Pai, trazendo mais beleza ao mundo e mostrando uma parte de ti que muitas vezes nós ignoramos. Peço que tu transforme os nossos corações, ó Pai, e nos incline verdadeiramente a cumprir tudo aquilo que é teu propósito debaixo do céu e que nós estejamos lendo mais e escrevendo mais, ó Pai. E seja isso um hábito e um querer intencional em nossas vidas e que nós estejamos verdadeiramente dedicados a isso. Seja um dia abençoado. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto. Deixa eu só